Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar a professora Edinalda entrar aqui para a gente fazer a nossa live e daí faça as apresentações formais. Só vou pedir um momento, por favor. Enquanto isso, vamos aguardando aqui. Opa. Pronto, a Edinalda está entrando. Olá, Ótimo. Olá, Edinalda. tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar então? Vamos. Então, olha só. Então, boa noite a todos que estão entrando. Esta é mais uma live da Associação Brasileira de Estomaterapia, SOBEST. Sou o professor Juliano. Atualmente ocupo a função, né, de direção do Departamento de Educação dentro da SOBEST e editor-chefe da revista Estima. Tá? Sou professor da Universidade Federal de São João del Rei e agora vou moderar esta apresentação com a nossa querida Edinalda. Edinalda é enfermeira, também estomaterapeuta, titulada pela Associação Brasileira de Estomaterapia, mestre em Ciências da Saúde, atualmente coordenadora do programa de residência multiprofissional em Saúde do Idoso do HC da USP e também coordenadora adjunta do curso de estomaterapia da Universidade de Taubaté. E conosco lá na SOBEST exerce a direção do Departamento de Desenvolvimento Profissional. Seja bem-vinda, Edinalda, fique à vontade. Hoje a Edinalda falará para nós sobre úlcera terminal de Kennedy e outras alterações de pele de fim de vida. Ela fará primeiramente uma explanação e após a gente já vai abrindo para discussão com todos que estiverem conosco acompanhando esta live. Fique à vontade, Edinalda, e eu vou anotando aqui, inclusive, algumas questões que todos já possam, né, tendo como dúvidas durante a apresentação, né, para a gente não ir interrompendo. Então eu vou fazendo as anotações aqui para no final a gente fazer um bom bate-papo. Pode ser? Pode, claro. Obrigada, Juliano. Agradeço Então tá bom. a Muito obrigado a SOBEST, você. né, por falar desse assunto, que foi o tema do meu mestrado. Então, o convite era para falar da úlcera terminal de Kennedy, mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho das outras alterações de pele no final da vida, para a gente debater depois do todo. Tá? Então, vou usar um pouquinho do slide para facilitar a visualização dessas alterações de pele. Vamos lá. Então, para começar, vocês estão vendo o slide direitinho? Não, pode subir um pouquinho, Edinalda. Assim? Isso, Melhorou, agora tá né? ótimo. Tá. Perfeito. Então, vamos lá. Então, como a gente sabe, né, pela pele ser o maior órgão do tecido do corpo humano, ele também entra em falência quando o corpo está passando por doenças, até pelo tratamento de algumas doenças, né? Um dos que eu cito é quimioterapia, por exemplo, para terapia antineoplásica, e por conta disso, a pele acaba não se regenerando por si só e algumas lesões podem ser inevitáveis, mesmo com o melhor cuidado prestado. Que é importante a gente lembrar de tudo isso, que isso vai ser indicativo da progressão natural daquela doença que o paciente tem, né, ou das doenças. Então, hoje a gente tem muitas pessoas com várias comorbidades, várias doenças, e aí isso acaba interferindo lá na frente nesse processo evolutivo dessas doenças. E tudo isso vai acontecer muito por conta da hipóxia, porque o corpo vai tentar manter a vida, fazendo a circulação específica para os órgãos nobres responsáveis pela manutenção da vida, e com isso a pele acaba deixando de ser irrigada e deixando de ter a remoção de catabólitos, né, do catabolismo e do metabolismo, e por isso todas essas alterações podem acontecer. Então já adianto que não é todo mundo que está próximo de falecer que tem alguma alteração de pele no final da vida. E aqui eu coloco as que a gente tem na literatura já apresentadas, investigadas, mas a gente sabe que, por exemplo, esse consenso Scale, ele apresenta ideias, né, de como tudo isso pode acontecer, mas ele não é o nome de uma alteração. Na verdade, ele vai reunir todas as ideias pertinentes para falar a respeito dessas modificações no pele do final da vida, tá?
E a gente tem a úlcera terminal de Kennedy, que é o assunto principal, tem a lesão tecidual terminal de trombolebrana, o sinal de Wella e as alterações de coloração da pele, que foi o que eu investiguei no meu mestrado. Então, vou apresentar para vocês. Então, quando a gente fala desse consenso do Skin Changes at Life Stage, que é o SCALE, então ele vai trazer justamente essa questão de que essas alterações vão acontecer por conta da diminuição da perfusão, né, da pele, levando à hipóxia, como eu já comentei anteriormente, e com isso diminuir a capacidade tanto da pele se nutrir, né, de receber a irrigação com a nutrição e com a oxigenação, e também a partir daí a remoção de catabólitos, e a partir daí essas manifestações podem acontecer. E aqui passando rapidinho, mas isso está disponível na internet, na íntegra. Na Estima também tem uma publicação da época, em 2009, da professora Vera, que fez uma tradução. Então aqui é só para dizer que essas alterações tanto podem ser correlacionadas com cor, turgor e integridade. Então a pele deixa de ter essa capacidade de proteção e ela tem um rompimento muito mais facilitado. E o que é importante a gente lembrar que essas alterações nesse momento são inevitáveis. Então mesmo que a gente tenha o melhor cuidado, isso pode acontecer por conta dessa falta de perfusão e da perda da propriedade da pele de fazer essa proteção e lidar com todas essas agressões externas. Além disso, aqui tem um painel com todos os riscos, né? Então, que o paciente apresenta que vai trazer risco dele ter essas alterações de pele, então fraqueza, limitação, nutrição deficiente, redução de perfusão, deficiência na oxigenação, como eu já comentei, a perda da integridade e também função imunológica deficiente. Então, é todo um conjunto de sinais e sintomas que o paciente que está face à fase de final de vida, ele acaba apresentando já pelo contexto de adoecimento. Então, aqui algumas fotos para ilustrar tudo isso. Então, são alterações que a gente, às vezes, teria dúvida de saber qual que é a etiologia. Talvez nessa primeira aqui, deixa eu voltar, a gente pensaria numa lesão por pressão, por ser região sacral e trocantérica, mas a gente percebe que o dano é muito maior do que relacionado a um ponto de apoio, que seria mais relacionado à lesão por pressão tradicional. Então a gente vê que a pele de fato está em falência e tem um sofrimento muito mais amplo. Na segunda foto do meio, provavelmente uma lesão por fricção sim, só que uma característica de coloração muito mais escurecida do que habitualmente acontece. E a terceira foto, um padrão também diferenciado, né? Pode ter um componente de pressão também associado, mas a gente tem essa coloração diferenciada também que vai sugerir da mesma forma a falência da pele. E aqui algumas fotos relacionadas à região sacral. Então provavelmente a gente poderia até pensar, se a gente não conhecesse alteração de pele no final da vida, de caracterizar como uma lesão por pressão, mas o que eu chamo a atenção é que de fato a área de dano realmente é muito maior do que se a gente pensasse que seria somente ponto de apoio. Então tem uma abrangência muito maior e até a coloração da pele circundante ela é bem diferenciada. E aí na terceira foto, né, a última foto da direita, a gente acaba percebendo que tem essa necrose maior, provavelmente ela foi desbridada já em algum momento, essa área de perda de solução de continuidade, e a gente vê que a necrose continuou progredindo para além disso, e a gente ainda vê essa alteração avermelhada, né? Então a gente entende que isso é falência da pele, não somente atribuído à pressão exercida ali naquela região. E aqui a gente já entra na úlcera terminal de Kennedy. Então a úlcera terminal de Kennedy é uma lesão característica, foi uma das primeiras, na verdade, a ser identificada na literatura. E Kennedy, por conta do nome de uma enfermeira que foi quem fez essa investigação na década de 80, e a partir daí essa lesão teve o nome dela, então úlcera terminal de Kennedy. Por que terminal? Porque ela de fato identificou nas últimas 6 semanas de vida dos pacientes que ela fez esse levantamento. Só que o que eu já adianto para vocês, que na minha prática, os pacientes quando apresentam essa alteração, eles têm em média uma sobrevida de até 3 semanas. Então a gente está tentando identificar de fato a fase final de vida, a gente tem que fazer toda uma mudança no plano terapêutico do paciente, visto esse tempo diminuído aí de sobrevida. E da úlcera terminal de Kennedy, que é interessante que ela começa normalmente como uma abrasão, como a gente observa nessa foto, essa área mais arroxeada, escurecida, e daí, para ela progredir para uma lesão aberta,
isso demora em torno de 48 horas. Então, em até 48 horas, ela evolui dessa abrasão, que não tem perda de solução de continuidade da pele, para uma lesão necrótica, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui ela tem um formato diferente da lesão por pressão usual, como eu costumo dizer. Então, ela vai ter formato de pera, borboleta, ferradura, coloração diferenciada, vermelho, amarelo, preto ou púrpura. As margens tendem também a ser irregulares, porque aí tem o componente da pressão. Então, a úlcera terminal de Kennedy, na literatura, ela é tida como tipo de lesão por pressão, apesar de ainda ter algumas divergências. Então, tem esse início súbito e rapidamente ela progride. Então, aqui só uma foto para ilustrar esses formatos. Então, na primeira a gente tem uma forma que lembra uma pera, a segunda, a borboleta, que lembraria a ideia das asas, então é muito comum na região do glúteo, então vai afetar as duas regiões. Na literatura também é conhecido como imagem espelho. E na última foto a gente tem esse formato de ferradura. O mais comum, borboleta, e o segundo, a pera, tá? São as mais comumente que acontecem. E aqui só para dar ideia dessa piora drástica em até 48 horas, então a gente vê na primeira foto da esquerda, uma lesão inicial. E então a primeira foto é do dia 11, na segunda foto é uma foto do dia 13, ou seja, 48 horas depois da primeira, a gente já começa a perceber essa evolução para uma necrose. Então já tem uma área mais aberta, tem uma profundidade um pouco maior e a gente já vê o tecido do leito mais tomado por necrose. E daí a gente tem 7 dias depois, a terceira foto, e na quarta foto, que é a última à direita, a gente tem já esse padrão de necrose, que é bem característico da úlcera terminal de Kennedy. Então, eu costumo dizer que na lesão por pressão tradicional, usual, a gente não tem essa característica de necrose. A necrose, ela é diferente, tá? E essa necrose da úlcera terminal de Kennedy, ela costuma ser, quando a gente verifica, às vezes ela está um pouco mais úmida. Aqui na foto, provavelmente o curativo já teria sido realizado, mas quando a gente abre o curativo, normalmente ela tem uma característica de ser um pouco mais úmida, tá? Então, essa é a característica da evolução drástica em até 48 horas e o tratamento, né? O tratamento, na verdade, a gente vai fazer mais um tratamento conservador de proteção, de manejar outros sintomas que possam acontecer, mas a gente não vai fazer nenhum desbridamento porque a gente entende que o corpo já não tem substrato para conseguir fazer a reparação tecidual. E aqui a outra alteração, que é a lesão tecidual terminal de trombolebrana. Então vai ser essa equimose que a gente observa nessa primeira foto. Então aqui a primeira foto foi do primeiro artigo que os autores publicaram, em 2012. E o que eles observaram é que ela tem essa coloração rosa, púrpura ou marrom, geralmente em extremidades. Então aqui na primeira foto é uma perna, ou no tronco também, que eles perceberam que não há perda de solução de continuidade. Então é uma equimose com pele íntegra. E o que eles observaram é que as pessoas que apresentaram essa alteração, eles acabaram falecendo entre 1 dia e meio a 3 dias. Né, isso da primeira investigação que eles fizeram. E aí, se a gente pensa na questão de alterar o plano de cuidado do paciente, de conversar com a família, enfim, de prepará-los para tudo isso, a gente sabe que 1 dia, 3 dias acaba sendo pouco tempo e muitas vezes a gente acaba percebendo essa alteração, vai fazer a correlação, na verdade, às vezes até após o falecimento do paciente, né, porque pode lembrar alguma outra alteração. E aí as outras duas fotos, na sequência, que tem a letra A e a letra B, é do artigo que eles publicaram agora em 2019, trazendo mais aspectos relacionados a isso. Então a gente vê também na extremidade e no tronco, na região dorsal, nos arcos costais, com essa característica também de equimose. E essa daqui é o sinal de Whelan, então a gente percebe essas erupções próximo da região umbilical, então também tem uma coloração púrpura, então a gente vê pequenos pontinhos, né, para simplificar, perto da região umbilical e acima também, e o que os autores falam é que se a gente fizer digitopressão, elas não ficam pálidas, né, elas mantêm a coloração. E nesse caso, os investigadores acabaram encontrando uma média de 10 a 20 dias de falecimento do paciente após ter sido identificado. Então, se a gente pensar nessa alteração do plano de cuidado,
a gente com esse tempo consegue, em percebendo isso, a gente consegue fazer essa reorganização desse cuidado do paciente a partir daí, inclusive conversando com a família acerca do que a gente está imaginando, né, que vai acontecer, ponderando, lógico, toda a questão clínica do paciente, piora de forma geral, associada com essa alteração de pele também. E aqui, as alterações de coloração da pele, que foi o estudo que eu fiz no mestrado para investigar o que eu observava, que os pacientes próximos de falecer, alguns deles apresentavam essa mudança do cor, do tom da pele, né? Então, independente da raça, eles tinham alguma alteração, e foi isso que eu fiz a pesquisa. E aí, eu classifiquei como uma coloração acinzentada, amarelo esverdeado, e uma cor que eu denominei de transparente. Por quê? Porque é um pálido, que é muito pálido, só que o transparente é para dar a ideia de que a pele é quase translúcida. Então, quando a gente vai avaliar o paciente de pertinho, a gente consegue visualizar os vasinhos. Então, a gente consegue ver através da pele, né? Lógico, de uma forma bem superficial, mas é para dar a ideia de que não era aquela coisa opaca, senão teria sido pálido ou alguma coisa relacionada a isso, tá? E no mestrado, na pesquisa, no caso, o tempo entre a internação e a ocorrência dessa alteração, né, dessa coloração diferente, foi de 9 dias, e a sobrevida dos pacientes, no caso, foi de 3 dias. Só que é lógico, a gente sabe que quando a gente está fazendo uma pesquisa, nem sempre a gente tem a quantidade de sujeitos que a gente gostaria de ter, de acordo com o desenho, e a gente sabe que às vezes não representa aquilo que a gente observa de fato na prática clínica. Então, na minha prática clínica, o que eu observo é que essa alteração de coloração, ela acontece alguns meses antes do paciente de fato vir a falecer. Então, no estudo, como eu investiguei em pacientes que estavam sendo internados, então a gente já sabe que por estar sendo internado, ele tem uma gravidade, digamos, um risco de falecimento talvez mais próximo, e por isso que essa média de sobrevida acabou sendo de 3 dias, mas o que eu vejo na prática, de fato, é que ela é observada alguns meses antes do paciente, de fato, vir a falecer. E aqui só para ilustrar, então aqui só tem autorização dos pacientes, né? Mas eu peço que não divulguem, apesar de a gente estar aqui, mas não tirem foto para compartilhar, tá? Então aqui é só para dizer desse acinzentado, então observem as pernas, né, e o rosto desse paciente, é um paciente de cor negra, e na fase final de vida ele adquiriu esse tom acinzentado da pele do corpo todo. Então não é numa região específica, mas sim uma alteração que acontece no corpo como um todo, tá? E aqui essa outra não é a amarela esverdeada. Então a foto da esquerda, né, entre essas duas fotos, é a paciente 7 dias antes da segunda foto. Então só para ilustrar que na segunda foto eu acho que dá para ver um pouquinho que ela tá com um tom diferente. Apesar da primeira estar no sol, mas a gente consegue perceber que a pele dela tá com um tom um pouco amarelado, tá? E foi isso que eu acabei chamando de amarelo esverdeado. Aqui também uma paciente negra, e é fácil da gente observar, principalmente na região de mento e de bochecha, né, zigomática, como ela tem um fundo amarelo um pouquinho esverdeado, tá? E a terceira, que é essa foto dessa senhorinha de rosa, então aqui foi o que eu chamei de transparente. Então a gente percebe que é um pálido, muito pálido de fato, e quando a gente chega perto do paciente, muitas vezes a gente de fato consegue ver um pouquinho da microvasculatura, tá? Por conta dessa coloração transparente. Então, vamos lá. E aí, uma vez, já me perguntaram a respeito de como a gente consegue fazer a prevenção dessas alterações de pele no final da vida. E aí, se a gente entende que tudo isso está acontecendo por conta da falência da pele, né, que vai entrar na falência, assim como os outros órgãos também nesse momento vão caminhar, né, para acontecer, então a gente entende que infelizmente a gente não tem como evitar. É lógico, a gente mantém todos os cuidados preventivos, hidratação, de higiene, se o paciente já tiver alguma ferida, a gente vai fazer uso de cobertura adequada, mas a gente entende que talvez, né, como disse lá na frente na introdução, mesmo com o melhor cuidado que a gente faça, provavelmente a gente não consiga evitar, porque elas são tidas como inevitável de fato. Porque tudo isso vai estar acontecendo devido à falência da pele por hipoperfusão nesse momento. Então, aqui só para
reforçar, né, que a gente não consegue fazer a prevenção. E aí, como que a gente trata? Então, nesse momento, o que eu costumo dizer, a gente vai cuidar do paciente assim como a gente já cuidava antes, só que agora pensando muito mais no conforto, na dignidade, o alívio do sofrimento e a melhoria da qualidade de vida. Então, aqui entra o meu lado do cuidado paliativo, né, de falar da pessoa como um todo, de ter atenção a tudo isso. E como eu já comentei, a gente vai ter conduta conservadora. Então, a gente vai evitar fazer desbridamento, seja ele do tipo que for, enzimático, autolítico, instrumental. A gente acaba só realizando isso se de fato a gente entender que tem uma flutuação naquela região, então a gente vai pensar na mesma indicação de fazer desbridamento, por exemplo, de calcânio, né? Se tiver flutuação, a gente vai intervir. É lógico que a gente sempre pondera qual que é a expectativa de tempo de sobrevida daquele paciente. Então, se a gente entender que isso de fato é muito curto, a gente até opta por não fazer desbridamento mesmo que tenha alguma flutuação, porque a gente entende que o paciente está muito próximo, de fato, do falecimento, né? E outra dica, usar sempre coberturas que a gente possa fazer menos trocas ao dia, porque a gente sabe que o paciente tem mais dor ou desconforto às trocas de curativo. Então, se a gente conseguir evitar, né, fazer uma seleção de uma cobertura que eu troque menos, isso vai trazer mais conforto no paciente também. Uma outra dica é manter a pele sempre muito hidratada, porque a gente sabe que a hidratação externa, né, nesse momento o paciente já não está comendo e não está se hidratando com líquidos via oral de forma adequada, então a gente sabe que tem essa redução ao longo, né, da trajetória do adoecimento e na fase final de vida é muito maior. Então, se a gente conseguir oferecer essa hidratação externa, a gente tende a dar uma resistência para a pele. E a outra coisa, como eu já comentei, a gente mantém todas as medidas de prevenção, né? Então, aqui eu comentei a respeito do reposicionamento, e é lógico que nesse momento o paciente já está muito mais emagrecido, às vezes ele está caquético, ele tem sempre uma posição de preferência, muitas vezes, a gente sabe que quando a gente vai fazer essa mudança, a gente tem que ter atenção à analgesia. Então, é uma coisa que eu falo de forma geral. Então, o paciente que ele está acamado com síndrome do desuso, ele de fato precisa ter uma analgesia prévia, né, a todos os procedimentos e também a mobilização, porque a gente vai mobilizar, ele tem dor nas articulações por imobilidade mesmo. Então, é importante a gente atentar a isso e por isso essa questão de implementar essa conduta nesse momento. Então, se usualmente a gente fazia a cada 2 horas, a gente vai ter que de fato individualizar. Porque às vezes eu vou ter um paciente que ele não tolera nem 2 horas na mesma posição, por ele estar tão emagrecido. Então, às vezes a gente precisa fazer a cada meia hora. Mas talvez eu tenha um outro paciente que ele não tolera com menos tempo. E aí eu vou aumentando até que seja algo que fique confortável para ele, tá? Então, é sempre pensando no todo. E aí aqui, já que a gente está nesse momento de pandemia devido ao Covid, então a gente tem recebido muitas perguntas a respeito de se essas alterações que a gente observa nos pacientes com Covid, que são púrpuras, né, tem essa coloração púrpura, se são alterações de pele no final da vida, ou então lesão por pressão tecidual profunda. E aí a gente encontra, né, uma publicação da própria NPIAP a respeito disso. Então aqui a foto da publicação. Então que eles vão falar que não são, né, nem lesão por pressão tissular profunda e nem a falência da pele, skin failure, mas sim alterações específicas da COVID. Tá? Então aqui a gente tem na região de glúteo com essa característica, então no primeiro dia de uma forma, no terceiro dia já a perda parcial de epiderme, e aqui na região de pés também. Então isso acontece muito em várias regiões do corpo, mas também nas extremidades. E aqui em região de glúteo também, e aqui com uma necrose. Então uma outra configuração, né, dessa alteração que está acontecendo nos pacientes que têm COVID. E aí o que a gente entende, né, pelo menos o que tem de entendimento publicado até agora, que isso está acontecendo devido, já que é uma doença sistêmica e que a maior afecção acontece por conta da oclusão microvascular, por conta da hipercoagulação que acontece dentro dos vasos. Então isso acontece por conta do fechamento dos vasos e falta de irrigação. E aí de fato o tecido acaba morrendo, e daí essa coloração chegando até a necrose. Então é diferente. E o que os artigos dizem é que nesses casos,
10% dos pacientes que apresentam essas alterações, né, dos pacientes que têm COVID, eles acabam evoluindo aí para o falecimento. Então, a maior parte acaba tendo uma recuperação. Então, a gente não pode interpretar essas alterações como alteração de pele no final da vida. Mas é lógico que a gente sabe que, como, né, tem um percentual de gravidade de 5 a 14% das pessoas com Covid que acabam evoluindo com essa maior gravidade e vão, né, ao longo de tudo isso, desenvolver falência de outros órgãos e sistemas, então a gente entende que sim, em algum momento, talvez essas lesões, mesmo que anteriormente elas não estivessem relacionadas ao final da vida, talvez em algum momento elas acabem ou tendo uma piora. Então, é uma outra coisa que acontece também, não só desenvolver essas alterações de pele, que eu mostrei até agora, mas também ter uma piora das lesões que o paciente já tinha. Então, isso comentei até agora, que pode ser, de fato, mais um marcador da fase final de vida. E aí eu coloquei a foto aqui, que na verdade é da úlcera terminal de Kennedy, só para a gente lembrar que alteração de pele no final da vida é muito comum ter uma característica de coloração mais diferenciada, mais escurecida do que usualmente. Então, lembrando que se de repente o paciente teve aquelas alterações, né, manifestações devido ao COVID, talvez no momento de gravidade, de falência de outros órgãos e sistemas, talvez a manifestação que ele tinha acaba tendo uma coloração diferente no sentido da necrose, talvez porque ele sim está entrando na fase final de vida. E a gente precisa estar atento, mas é lógico que a gente vai sempre pensar na gravidade, na evolução clínica do paciente, que muitas vezes nesse momento já vai ser desfavorável. A gente tem que ponderar também a terapêutica associada, e aqui entra a droga vasoativa e várias outras medidas que vão indicar de fato a gravidade do meu paciente. Então, por tudo isso, a gente faz o raciocínio clínico e a gente acaba agregando na interpretação que sim, ele pode estar tendo agora uma alteração de pele no final da vida. E aqui, dois artigos que eu usei, esse da NPIAP, que fala daquelas alterações, tá? Para a gente não confundir com lesão por pressão tissular profunda e nem com a falência da pele. E o segundo, eu sugiro que todos vejam, porque são um compêndio de 375 fotos de alteração de pele relacionada à COVID, que não as que eu mostrei, mas outras, que mostra foto de fato para a gente ir acompanhando, porque está tendo de fato muitas alterações de pele relacionadas à COVID. E está disponível na internet, acesso gratuito. Obrigada. Ótimo, Edinalda. Eu acho que foi uma excelente explanação, né? Eu tive que desativar os comentários aqui, então eu tinha, né, falado com o pessoal que poderiam ir enviando, né, algumas dúvidas, mas até para facilitar a leitura é melhor, né, com os comentários desativados. Então, né, acredito que as pessoas podem, nesse momento agora, né, fazer as perguntas, enfim. Né, alguém aqui, eu só vi um comentário aqui perguntando sobre a disponibilização do material. Ele vai ficar disponibilizado no canal do Instagram, né, da Sobest. Né, terminando essa live, a gente salva ele lá e poderá ser assistido em outros momentos, com certeza. Tá? Isso. Estão pedindo aqui as referências, né, do seu artigo. Acho que além desse da NPIAP... eu passo também. Sim. Eu posso reunir um arquivo com todos os materiais e aí a gente deixa no site da Sobest. Excelente. E aqui também, né? Que aí já fica acessível. Excelente. Edinaldo, enquanto o pessoal vai comentando aqui, mandando algumas dúvidas, eu já fui anotando algumas questões aqui que vão surgindo. Enfim, hoje você, enquanto pesquisadora dessa área, né, a nossa referência, inclusive, né, na área de tratamento de feridas deste tipo aqui no Brasil, você poderia colocar se a alteração, né, da pele, essas alterações que você coloca, ela poderia ser utilizada como um marcador para o enfermeiro no dia a dia, né, enfim, né, como que ele pode se apropriar desse conhecimento para o dia a dia? Sim, então quando eu fiz o mestrado, a proposta de fato era essa.
né? Porque na prática clínica, eu trabalhava na época em enfermaria de geriatria, a gente já fazia cuidado paliativo lá, e na verdade, cuidando de duas pacientes, isso me é muito claro na época, eu vi duas pacientes que tiveram alterações de pele, né? Que aí depois que elas faleceram, então eu entendia que pelo conjunto, né, pela questão do quadro clínico que elas estavam apresentando, eu entendia que elas estavam próximas de falecer. E aí quando veio essa questão da pele, então uma foi uma paciente que a gente foi fazer banho, fui ajudar a técnica a fazer o banho, e eu fui fazer a troca de uma placa de hidrocoloide que ela tinha. E, infelizmente, na hora de fazer a remoção, o que aconteceu? Toda a pele começou a sair junto com o hidrocoloide. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo O aqui, né? que está acontecendo? Como assim, né? Então, como que o meu cuidado está causando uma lesão para a paciente? Então, isso me impactou muito. Aí, na época, eu fui falar com a enfermeira-chefe da unidade, que é estomaterapeuta, então eu conheci estomaterapia com ela, que eu não conheci na graduação. E aí ela comentou que, às vezes, os pacientes próximos de falecer poderiam ter, de fato, essa propensão a ter um rompimento mais fácil da pele. E eu falei, preciso estudar isso, porque isso ajuda, né? Não no sentido da lesão, mas a gente observar todas essas alterações. Aí, quando eu fiz a proposta do mestrado para a professora Vera, a ideia justamente era essa, de que a gente poderia usar a respeito, né, da alteração de pele no final da vida, então tanto cor como essas outras que a gente já tem na literatura, como sendo um marcador, como você falou, então a proposta era isso de fato, né, de ser um marcador de diagnóstico de fase final de vida, porque na literatura, então quando a gente procura a respeito de tudo isso, a gente vê, tem alguns instrumentos que acabam nos direcionando, então vai ser sempre um pensamento. Então eu vi que teve uma pergunta que falou a respeito se quando eu falo de fase final de vida, se é de tempo ou se é de quadro clínico, então na verdade a respeito do quadro clínico, então está sempre relacionado com a doença de base do paciente ou com as doenças de base que ele tem, e na literatura tem instrumentos que a gente consegue acompanhar sinais e sintomas característicos de algumas doenças que vão dizer para a gente que aquela doença está em terminalidade. Então, quando a gente fala de terminalidade da doença, a gente já está se referindo que o paciente, a partir daquele momento, mesmo a terapêutica curativa, né, modificadora da doença que exista para ela, a partir daquele momento, ela já não consegue ter o efeito de prolongar a sobrevida dele. Então, é isso que a gente fala de terminalidade da doença, né? Então, mesmo que exista o tratamento, ele já não consegue prolongar, como eu costumo Sim. dizer, para ficar mais claro, esse tempo de sobrevida. E a fase final de vida é o momento posterior à terminalidade da doença. Então, é aquele momento que o paciente vai ficando debilitado de uma forma mais rápida, e ele vai tendo intercorrências que precisam muitas vezes de uma internação. Então, às vezes, por conta de Uhum. uma desidratação, porque ele não está comendo, não está bebendo direito, né? Porque isso já começa a acontecer bem antes. E a gente percebe que isso, assim, coisas pequenas, entre aspas, acabam levando ele a ter uma piora muito rápida. Então, quando eu falo de fase final de vida, eu estou falando desse momento que ele já começa a ter intercorrências cada vez num período de tempo menor. E aí é aquele momento também que se o paciente ele não fosse dependente, nesse momento ele começa a ser. E se ele já era dependente, né, Uhum. parcialmente dependente, digamos, aí ele se torna dependente. Então ele não consegue, a partir desse momento, muitas vezes fazer o autocuidado. Então a gente vai vendo essa progressão da piora Uhum. por Com conta, certeza. né, do adoecimento, né? Exato, Edinaldo, eu já estou com uma série de questões aqui, tá? Que eu fui Tá. anotando. Inclusive, voltando, né, nesse ponto da questão de ser um marcador, né, de final de vida, Uhum. tem uma questão aqui que foi levantada se a lesão COVID, essas lesões COVID, que inclusive você apresentou, se ela também poderia ser um preditor, né, de fase final de vida. Penso Tá. que nós Eu não acho temos que ainda ainda muito não. isso, nós não temos Justamente. estudos ainda, né, que Aham. possam falar sobre isso, Justamente. né? Eu acho que, assim, é uma doença nova. Então, Sim. apesar de hoje a gente já ter muito mais informação do que a gente tinha no começo, eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer todas essas correlações.
Então, talvez lá na frente, quando a gente conseguir reunir mais informações, a gente consiga de fato entender, né? E o que já tem publicado é que quando o paciente tem necrose, isso relacionado à COVID, então o que os artigos já conseguem mostrar é que o paciente que apresenta necrose, então aquela última lesão que eu apresentei, que já tem um pouquinho de necrose, e quando ele apresenta livedo, que são alterações que o paciente com COVID também vai ter, alguns, né, o artigo já consegue dizer que 6% desses pacientes falecem. Então, dentro dessas alterações, já teriam essas duas, pelo menos, destacadas, que estão mais correlacionados, lógico, com maior gravidade do quadro clínico daquele paciente e uma possibilidade de falecimento maior do que as outras alterações que tem naquele material que eu comentei. Então, já dá para fazer isso, mas eu acho que Isso ainda é cedo para a gente precisa ser documentado ponderar. para depois Sim, ser associado. Assim como sim. alguém aqui também perguntou se essas lesões COVID podem ser estagiadas como a lesão por pressão. Não. Também não. Né? O Não, gente. estagiamento da lesão por Não, pressão é não. estagiamento da Isso, lesão da por lesão por pressão. pressão. Então, o que a Né? gente tem que fazer acessem o material, porque lá tem todas as alterações que o pessoal da Espanha observou e relacionou. Então, tem foto desde pacientes suspeitos de Covid, quanto daqueles confirmados. Então, talvez lá na frente a gente perceba que tem aí alguma diferença entre ser suspeito e não confirmar e o confirmado de fato. E aí caracterizar com o nome que apresenta e a região, mas estadiar a gente ainda não tem uma ferramenta desenvolvida para fazer isso, então a gente não Sim. pode misturar. Assim como aqui estão perguntando se é diferente de skin tears. É diferente de É skin tears diferente. também, né? É diferente, É uma lesão com gente. uma característica muito própria, e na realidade não Isso, é uma isso. lesão, né? Você Não, é apresentou que é um sistêmico. conjunto delas, né? É uma É, falência da pele, né? Eu acho que o que isso, nós é temos que sistêmico. compreender Isso. E aí, quando a justamente... gente pensa, na verdade, nas lesões do Covid, né, nessas manifestações cutâneas do Covid, a pele, aquelas que eu mostrei da pele púrpura, né, que pode lembrar ou a falência da pele skin failure, ou então a lesão por pressão tissular profunda, a diferença é que quando a gente pensa no mecanismo da lesão por pressão, a gente tem um mecanismo que é interno. Ele vem da proeminência óssea, que vai comprimir toda a estrutura de tecido, músculo e todas as camadas da pele para fora. E na COVID, o dano parece ser diferente, parece ser de fora para dentro. Então, se a gente tem essa ideia de que tem uma oclusão da vasculatura, aparentemente, pelaquela foto que eu mostrei, que a gente tem a perda parcial da pele ali, provavelmente essa oclusão acontece na porção mais distal, digamos, isso eu estou fazendo suposição pelo que eu vi, pelo que eu li, então vai ser uma lesão que começa de fora para dentro, que a gente observa que a parte interna está muito vermelhinha, então isso me diz que ali tem irrigação ainda, mas ainda é cedo para a gente fazer essas Também acho. correlações. Também acho que sim. Aqui, outra questão foi se lesão por pressão evolui para Kennedy. Se ela evolui, talvez a gente tenha diagnosticado errado no começo. Até porque ela também não deixa de ser uma É um lesão tipo de por lesão pressão, por pressão, justamente. né? Justamente. É o que eu Então, o que imaginei aqui. pode. E aí, o que pode acontecer é isso. E assim, o que eu sei hoje, né? O que eu apresentei aqui para vocês, começou sem informação, digamos. Até o primeiro dia que eu observei alguma coisa, fui atrás de investigar o que a gente tinha que pudesse explicar aquilo. Assim Então, é como a uma própria somatória Kennedy, de né? experiências, justamente. Assim como Então, a própria ela. Kennedy, porque né, pelo que Isso, eu já li sobre ela, isso. foi nessa observação diária, né? Isso. E Que aí o ela começou a dela, perceber que Ju, tinha alguma coisa diferente, né? ela observou em levantamento de prontuário. Olha só. Ela fez o levantamento de 5.000 prontuários e ela reuniu informação de que alguns pacientes, antes de falecer, tinham uma lesão com aquela característica. E aí ela fez o Exatamente. levantamento e falou, é isso. Né? Então, às vezes a gente demora, e assim, às vezes a gente demora alguns dias para identificar que é uma úlcera terminal de Kennedy. Uma outra dica, úlcera terminal de Kennedy ou a lesão por pressão usual. Se o paciente não está com a gente pergunta para a família, quando começou? Né? Quando começou a ter essa alteração, essa lesão?
Entre começar e piorar e tá do jeito que tá aqui, que eu tô vendo hoje, isso demorou muito tempo? Normalmente o relato da família vai ser não. Foi pouco tempo, alguns dias, porque de fato a piora, como eu mostrei para vocês na foto, é uma piora drástica de 48 horas. E a lesão por pressão, ela demora mais tempo, né? E ela não começa uma lesão por pressão estágio 1, por exemplo, em 2 dias ela já é uma lesão por pressão 4. Ela não tem essa evolução tão rápida como a úlcera terminal de Kennedy, né? Então, Alguém às aqui, vezes a gente demora um inclusive, pouquinho. alguém aqui, inclusive, perguntou se como diferenciar que é uma lesão por pressão ou uma lesão de Kennedy, né? Se, E além disso, eu tenho os formatos e as colorações, né? sim. Então, lesão por pressão usual não costuma ter a E a coloração da própria Kennedy. clínica, né? Eu Sim, acho do que paciente. a gente sempre tem Sim, que é o compreender todo. que é o todo, né? Assim como uma outra Justamente, é o pergunta que já todo. veio aqui em paralelo, eu estou tentando associar até para ser prático aqui, né, com o nosso tempo. Uhum. Mas alguém perguntou aqui se é comum e se os pacientes em cuidados paliativos são mais propensos. Obviamente, né? Sim, Sim, né? porque sabidamente, né? Então, sabidamente são pessoas que têm doenças que ameaçam a vida e de uma forma que a gente já identificou, né? Então, quando a gente vai cuidar do paciente em cuidado paliativo, a gente já conversou com ele, se ele é consciente, ele quer conversar a respeito disso, se não com a família. Então, a gente já identificou. Então, é lógico que é um paciente que tem mais propensão de ter, mas nem todos têm. Né? O que eu quero dizer é isso. Então, não é porque o paciente não está em cuidado paliativo que talvez ele não esteja morrendo. Sim. E talvez não seja alteração de pele que aconteça e fale, opa, o que será isso? Então, eu falo muito isso de paciente, principalmente em UTI. Então, ele pode ter entrado com uma proposta de resolver a situação. Ah, foi um trauma, ele está sendo cuidado, tratado, todas as terapêuticas para que ele saia dessa situação. Porque foi um evento adverso, ele era rígido anteriormente, não tinha doenças, mas de repente nesse tratamento, no dia após dia, talvez o corpo não consiga se recuperar. E talvez seja alteração de pele Seja que alteração. me sinalize que, opa, né? É lógico Aconteceu que vai algo ter mais. todo o contexto clínico a respeito disso, né? As outras falências, a piora clínica de modo geral, mas talvez a pele seja o primeiro ponto aí. Pois é, aí inclusive tem uma questão aqui, Dinaldo, que pergunta o seguinte, se toda lesão de Kennedy o paciente evolui para óbito. Olha, de todos os pacientes que eu já cuidei, sim. É o que a Né? literatura Então, coloca é também, o que a né? literatura diz, né? Mas é lógico que a gente pode ter, às vezes, confusão na hora de fazer o diagnóstico, né? Então, às vezes acontece algumas alterações que a gente não sabe ainda direito o que é, e acha que é uma Kennedy, ou acha que é uma outra coisa, e às vezes não era. E aí, quando o paciente melhora, é porque provavelmente não era aquela lesão de Kennedy, por exemplo, né? O úlcera terminal de Kennedy era alguma outra alteração que era parecida. Né? E a gente sabe que isso pode acontecer. Voltando aqui na questão da lesão de Kennedy com a lesão por pressão, a diferença entre elas, eu acho que isso tem instigado uma boa parte aqui dos nossos ouvintes. E aí, acho que é Lila Queiroz está perguntando aqui sobre a fisiopatologia, né? Se não seria a mesma a diferença. Depende de mais fatores, né? Porque Mais fatores. a lesão por pressão, ela depende da pressão, Sim. claro, ela é multifatorial, né? Nós Sim, sim, sabemos que sim, tem sim, outras sim. que não é só a pressão, mas aqui nós estamos falando de falência de pele, Sim, né? falência de uma forma, sim. Associada à pressão também, né? Em determinados Isso. pontos. E aí quando a gente vai procurar na literatura, a literatura ainda não tem consenso a respeito da fisiopatologia. Eu diria das alterações de pele no final da vida de forma geral, não só da úlcera terminal de Kennedy, mas de outras. Até mesmo pensando na falência da pele. Então eu vi que alguém perguntou aqui o que é skin failure. Então skin failure também é um termo, né, que é a falência da pele de É a fato. falência da pele. Isso, e a gente tem falência da pele de forma geral, pensando nela como um órgão. E aí, a partir daí, podem acontecer algumas alterações, essas que eu comentei, outras, enfim, mas seria um termo abrangente para falar da falência da pele, na verdade. Né? E tem artigos que separam algumas categorias. Estou vendo o nosso tempo aqui também, e tem várias, Ô, Ju, inclusive mais aqui para o final.
Tá, eu Posso deixei comentar mais. de uma coisa que eu vi aqui, ó, algumas Não, pessoas não, pois perguntando é. recorrente? De É o que eu cobertura? anotei. Exatamente, eu deixei para o Cobertura, final. tá. Eu deixei a Então tá cobertura do bom. bolo, a gente deixa sempre Seleção, para o tá final, bom, né? Porque foi perguntado foi justamente isso, né? Sobre coberturas mais tá. adequadas, se Aham, faz desbridamento ou não faz desbridamento, e aham. de fato, né? O que nós podemos fazer, né? Então, para pacientes que estão com essa condição de lesão, né? Uma vez que, né, não é porque sabendo que ele vai morrer que nós vamos deixar de fazer alguma coisa, né? Obviamente, né? Não, com certeza. E de cobertura, a gente tem que usar a mesma base que a gente usa para fazer seleção de cobertura para qualquer outro tipo de ferida, de qualquer etiologia. Então, eu costumo usar o time, né, que eu acho que todos conhecem, que a gente vai avaliar o tipo de tecido, se tem umidade, se tem infecção, que mais, né, como que estão as margens da ferida. Então, eu faço a seleção da cobertura de acordo com o que eu estou avaliando de fato no leito. E aí, com base nisso, eu vou selecionar dentro do elenco que eu tiver aquilo que consegue oferecer aquilo que o paciente precisa, então manejo daquilo que precisa e, se possível, sempre fazer a seleção de alguma dessas dentro do elenco que eu tiver, que às vezes a gente tem mais de uma cobertura para a mesma função, né, para exercer a mesma função que a gente avaliou no leito, e aí eu vou selecionar aquela que eu consiga não trocar 2 vezes, 3 vezes por dia, por exemplo. Então vamos pensar que eu tenho uma ferida que está exudativa e que se eu usar, por exemplo, um curativo tradicional de gaze, talvez eu tenha que fazer a troca mais de uma vez, né, nas 24 horas, e que como eu comentei, a gente vai dar preferência para alguma outra cobertura que eu consiga deixar mais tempo. Então, se eu tiver uma espuma, por exemplo, talvez eu consiga manejar esse exudato e eu precise fazer uma troca por dia. Né? Então, a ideia é sempre essa e a gente sempre vai selecionar com base na minha avaliação. Né? Então, eu falei daqui da úlcera terminal de Kennedy, por exemplo, então o que a gente poderia estar utilizando? De repente, uma espuma também, já que a gente vai tentar dar um conforto maior para o paciente, então mesmo que não seja tão exudativa, mas ela fica mais acolchoada. E como normalmente vai ser em proeminência óssea, talvez isso traga um pouco mais de conforto para o paciente, eu não precise ficar trocando. Talvez eu consiga deixar mais tempo, talvez 3 dias, de acordo com o fabricante. Então a ideia é sempre pensar nesse cenário completo. Lembrando também, né, Edinalda, porque a utilização de algumas fitas adesivas, né, que a gente Isso, ainda acaba Uhum. vendo no dia a Sim, dia, sim, e nós estamos falando de uma pele que, né, não tem oxigenação, uma pele que já está, né, totalmente desgastada, em falência, né, sim, propriamente dito. sim, E à medida que você faz a pressão e faz, né, para a retirada do adesivo, que sim. seja Você um rompe. hidrocoloide, que seja, né, derivado de Sim. adesivos da Uhum. borracha, né, o Uhum. esparadrapo, que é o mais Sim, comum. sim. Então você Uhum. acaba não só, né, corroborando aí com a úlcera de Kennedy, mas também desenvolvendo outras Sim, lesões. A sim, própria skin tears, né, a MARSE, que é a lesão por adesivo. Né? sim, Então, justamente. penso que é investir no conforto, né? Até Com porque certeza. o paciente ele está nos seus momentos finais e talvez a lesão é o que ainda vai separá-lo do familiar, né? Eu já me deparei com situações em que, por motivo de exudato, de odor, Sim, isso impede com que a família esteja próxima. Então, eu acho sim, que a sim, seleção ela é muito delicada, sim. né? E é de Uhum. fato, né? Cada caso é único, É né? E único e a você gente vai tem que ter que pensar no ouvir. todo. Exato, né? Vendo todas essas Uhum. condições Uhum. e nos preocupando com outras Sim, possíveis lesões que podem acontecer isso. ali também. Tá? E aí voltar a perguntar aqui se debrida ou não debrida. Não. Então vamos lá. Não, não debridamos. Tá? Porque a gente entende que o paciente não vai ter nutrientes, então já que ele não estava comendo bem e nem se hidratando de longa data, não é de agora. Então a gente tem que pensar no processo de piora da doença ao longo do tempo, né? Então não é só de agora que ele não se alimentava direito, não se hidratava direito, já é de longo tempo. Então se a gente faz o debridamento, e assim, eu já vi, gente, já vi ser indicado desbridamento para lesão por pressão, e o que acontece logo na sequência do desbridamento? Necrosa novamente.
Então, além, né, de ser desconfortável para o paciente, como o Juliano falou, isso pode gerar, se o paciente não está internado, mais tempo de cuidado para a família. Então, além de todas as outras tarefas que ele já faz no cuidar da casa, enfim, isso vai agregar mais tempo de cuidado. Então, a gente tem que pensar que nesse momento, esse não é o tratamento. Né, o tratamento, a gente cuidar do paciente como um todo, mas ele não vai ter possibilidade de fazer reparação tecidual. Então, se ele não tem possibilidade de fazer reparação tecidual, a gente não vai realizar esse procedimento. É outro. O investimento é pensar, outro. Então, se tem necrose, o que eu costumo fazer, usar, por exemplo, papaina 2% para evitar de ter odor. Não é com a intenção de fazer um desbridamento enzimático, mas sim de evitar que ele tenha um outro sintoma que incomoda, como o Juliano falou, a família, até o paciente. Eu já tive paciente que pediu para não receber visita por conta do odor. Isso dói muito, né? Então, a gente vai usar, por exemplo, papaina 2%, que é o que eu uso bastante na prática, quando eu tenho essa intenção, para evitar que tenha odor. Então, não é com o intuito de fazer desbridamento. O Edinalda, e não foi levantado aqui, mas eu gostaria de fazer uma complementação de que o quanto que é importante discutir isso com a equipe multidisciplinar, né? Porque se você entra, né, com uma proposta dessa, mas se você tem um outro membro, um outro profissional que não compreende da mesma forma, ele vai querer debridar, vai querer levar para o bloco cirúrgico, assim como o cuidado paliativo, você sabe muito bem, né? Ele vai querer investir até o último momento, né, para tentar reverter o quadro, enfim, né? E não é o propósito. De fato, né? E de fato isso é super importante. Então, quando a gente faz essa identificação, a gente precisa conversar com todos da equipe, não é só com a família, né, para aproximá-los, né, do momento da despedida, mas a gente tem que comunicar com todos os profissionais da equipe, para que todos compreendam que o momento agora é outro. Senão aquele plano terapêutico ele não vai ser mudado, o paciente vai continuar fazendo medidas que seria para um outro momento de adoecimento, mas não agora. Agora, infelizmente, a gente acaba entendendo que ele está mais próximo de falecer. Então, não, né? Além de registrar no prontuário, ainda passar para todo mundo verbalmente. Olha, estou fazendo uma pergunta aqui que achei bacana e já me instigou, inclusive, aqui para novos trabalhos. Olha, cuidado com o tempo. Já estou de olho aqui também. Fale. Mas é a questão da notificação, né, em segurança do paciente. Sim. Se ela é notificada ou não, né? Sim. E é isso, notificada, verdade, na sua prática é notificada. Sim. Só que acontece, gente, assim como eu acho que acontece no serviço de todos, é notificado como lesão por pressão. E até outro dia eu estava dando uma aula e o cliente da gente tentar fazer um estudo, né, para a gente diferenciar. Então eu ouvi da plateia na época que alguns hospitais já estavam fazendo essa diferenciação, já tinham conversado, né, com a gestão de qualidade, enfim, o nome que tem relacionado a isso desses indicadores na instituição, e eles estavam separando o que era lesão por pressão da úlcera terminal de Kennedy. E aí, na época que eu fui montar essa aula, eu achei uma referência que falava, dos Estados Unidos, que falava que lá, essa instituição, eles já conseguiam fazer essa diferenciação apenas da úlcera terminal de Kennedy. Por que da úlcera terminal de Kennedy? Porque as características dela são muito diferentes da úlcera por pressão. Então, eles conseguiam fazer essa distinção do que é uma e do que é a outra. Agora, para outras alterações de pele, não, porque, de fato, a gente ainda carece na literatura de entender melhor para a gente conseguir separar uma coisa da outra. Mas de úlcera terminal de Kennedy, eu acho que é um caminho. Eu percebo eu percebo ainda que tanto a questão da notificação da segurança do paciente ainda é algo novo, né, na maioria dos cenários hospitalares no Brasil, e a própria lesão, essas lesões de fase final de vida também é um conceito novo para nós brasileiros, né? Talvez agora, principalmente com a ascendência das discussões em cuidados paliativos, ela tem vindo mais à tona, né? Mas acredito que ainda não seja conhecida por boa parte dos profissionais e a maioria ainda vão acabar tratando como lesão por pressão. Da mesma forma, né? Enfim, acho que a gente teria conteúdo para ficar mais umas 2 horas aqui discutindo, né, Edinalda? Mas o nosso tempo aqui eu já estou vendo que está no final e aí a gente precisa agora
já fazendo os encerramentos, agradecer, né, primeiro a sua explanação foi excelente, é muito bom, né, eu sou suspeito por falar disso, né, até porque uma grande companheira, amiga que tenho aí de caminhada e tenho maior orgulho de poder falar isso, né, que você é minha amiga e sou seu amigo e pode contar comigo, assim como você sabe Obrigada. que eu conto com você. Com Né? certeza. E agradecer a Uhum. todos que assistiram, né? Gostei muito de ver a participação, foi muito boa, né? Eu acho que questões que trouxeram realmente um tom, né, para a nossa conversa e, de Uhum. fato, mostrou que todos que acompanharam aqui aprenderam, né, um pouquinho sobre essas lesões e que a gente possa fazer a diferença aí no dia a dia, né, nos hospitais, né, dar esse olhar, né, para o Uhum. paciente, né, em fase Uhum. final de vida, lembrando sempre das melhores práticas necessárias aí para o bem-estar e conforto. Você tem mais alguma Com certeza. consideração? Eu quero agradecer, né, a todos pela presença, pela participação. Então, fico sempre feliz de ver mais pessoas compartilhando conhecimento, né? Então, com as perguntas a gente percebe que algumas pessoas já conhecem o tema e querem aprender mais. Então, isso é muito bom porque demonstra o quão empenhados vocês todos estão de oferecer o melhor cuidado para o paciente e para a família que vocês atendem. Obrigada. Exato. Só lembrando, né, essa live ela vai ficar salva no canal do Instagram da Sobest e agora, a partir de junho, né, as lives da Sobest serão nas quartas-feiras, uma vez por semana, né? Então, acompanhe aí nas nossas redes sociais a programação, né, que tem muita coisa vindo por aí. Correto? Então, fiquem Isso com mesmo. Deus, fiquem com segurança, quem puder, fique em casa, né? E acreditamos que tudo isso vai passar. E em breve estaremos juntos, né, com todos os nossos eventos para poder nos abraçar muito, né? Forte abraço e vamos nessa. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.